Muito bem, meus caros amigos e ouvintes, sejam bem-vindos ao primeiro Teorizando Cinema, um quadro onde eu pretendo abordar linhas temporais onde acontecimentos do nosso cinema seriam diferentes, né? Onde a gente poderia ver o que poderia ter acontecido para que hoje o Brasil tivesse grandes produtoras e distribuidoras de cinema. Uh, eu não vou falar tanto sobre a passagem do mercado do cinema do negativo para o digital, porque isso caberia muito mais do que eu vou falar aqui, mas de fato isso é bastante interessante para a gente poder ver os erros e acertos de lá atrás, para que nos dias atuais nós não cometemos esses mesmos erros, né? Já vou pedindo desculpa pela dicção toda errada, porque realmente eu não sou muito habituado a gravar coisas desse tipo, ainda mais sem roteiro, eu só cria a linha do tempo mesmo, a partir dos fatos históricos e de pontos chaves que a gente poderia, né, lugares marcados onde a gente poderia pegar e dizer que aquilo ali poderia significar outra coisa, poderia ser um destino diferente. E nesse primeiro Teorizando Cinema, eu pretendi falar um pouco sobre o Mazzaropi e como seria o mercado de cinema após os anos 80 se Mazzaropi não tivesse falecido em 81 e também em específico se Maria Tombaum tivesse sido lançado ou ao menos tivesse sido gravado por completo, né? Eu vou estar utilizando dois canais no YouTube que tem esse trabalho, né, de catalogar esse tipo de informação sobre Mazzaropi, então eu vou estar utilizando o acervo deles para poder fazer esse vídeo. Um desses canais é o Caipira Mazzaropinho e o outro canal é o Coisas de Jeca. Vou tentar deixar na descrição ou no card em cima para vocês darem uma olhada. Mas, sem enrolação, vamos começar aqui já lá pelos anos 70, né? De acordo com algumas fontes, a partir dos anos 70, o Mazzaropi já tinha planos de abrir a Panfilmes para outros produtores, outros diretores que quisessem ir lá, ter pessoal, ter equipamentos, ter locações. Isso a gente consegue ver em algumas matérias da época, mais ou menos do final dos anos 70 para o início dos anos 80. Não é tão falado a partir de 1970 isso, pois foi quando a Panfilme estava no seu auge. Então o Mazzaropi não tinha tanta vontade de poder expandir esse mercado ao ponto de colocar ali na produtora outros diretores para fazer outros filmes que não sejam do próprio Mazzaropi em si, né? Essa ideia só começou a partir do final dos anos 70. Mazzaropi e a Panfilmes começam a ter o interesse em abrir suas dependências para locação de pessoal e distribuição de filmes fora das produções feitas pelo próprio Mazzaropi, né? Então aqui a gente já começa a ver que ele tinha interesse em expandir esse mercado, de forma que, como seria feito isso? Outros produtores poderiam ir para Taubaté, locar os locais que o Mazzaropi tinha, pegar os atores, o pessoal que trabalhava com ele, ter acesso aos equipamentos que ele utilizava, que eram inclusive equipamentos de última geração que o Mazzaropi tinha naquela época, né, as câmeras, os gravadores de som, e ali poder fazer suas produções, né? Então, a partir de 1979, dado o contexto de que Mazzaropi iria fazer o filme Maria Tomba Homem, que seria o último filme da sua carreira, isso antes mesmo do lançamento de A Égua Milagrosa, que seria em 1980, essa ideia de transformar a Panfilmes em uma distribuidora e produtora maior, com mais pessoas ali envolvidas, começou a ficar ainda mais forte, pois o Mazzaropi já estava pretendendo se aposentar nessa época, né? Logo, a gente vê que a Panfilmes não iria se encerrar com o falecimento do Mazzaropi. Ela iria se perpetuar por mais longos anos, o que é ainda mais estranho, pois, como sabemos, o Mazzaropi não tinha herdeiros diretos. E a dúvida que fica aí é se a Panfilmes tivesse perpetuado durante os anos 80 com essa ideia de produtora independente, onde você poderia usar para distribuir seus filmes, gravar seus filmes, alocar equipamento, quem iria ficar com esse conglomerado após o falecimento do Mazzaropi? Quem iria ficar com essa empresa depois que ele falecesse? Sendo que ele não tinha nenhum herdeiro direto,
né? Em 1980 é lançado o filme Égua Milagrosa, e dado também o início da produção do Maria Tomba Homem, que seria o último filme do Mazzaropi como diretor e ator. Ali iria se encerrar as produções como ator, diretor, e ele a partir disso iria iniciar como produtor, pois o Mazzaropi já estava visando o mercado de cinema fora ali do eixo das suas próprias produções, né? Mas, infelizmente, em 13 de junho de 1981, às 8 horas da manhã, o Mazzaropi faleceu de um câncer na medula. E o filme já estava em um estágio um pouco avançado de produção. Não haviam cenas não haviam cenas gravadas, não haviam nem, ao menos, algo que dissesse a data de lançamento do filme, né? Mas o filme já tinha roteiro pronto, o filme já tinha locações que já estavam prontas, inclusive os atores já tinham cópias do roteiro, né? Após o falecimento do Mazzaropi, as cópias do roteiro foram recolhidas e até o momento da gravação desse vídeo a gente não tem nenhuma notícia sobre o roteiro desse filme. Nós não sabemos qual o conteúdo dele, mas podemos especular que seria uma continuação do próprio Égua Milagrosa, né? Que ele seria rodado tanto em Taubaté como, se não me falha a memória, na Bahia. E, bem, aqui a gente encerra a nossa linha do tempo que realmente aconteceu, né? Vamos agora ignorar o falecimento do Mazzaropi a partir dos anos de 1981 para frente. Nossa linha teórica vai de 1982 a 1983 a partir de agora, né? Com o sucesso já garantido de Maria Tomba Homem, a Panfilmes inicia seus trabalhos como distribuidora e produtora de cinema, sendo uma forma de continuar os trabalhos depois da aposentadoria do Mazzaropi, anunciada antes mesmo da gravação do Maria Tomba Homem. Ou seja, a partir desse ponto, a Panfilmes iria se tornar uma distribuidora e produtora de filmes de larga escala, mais ou menos nos moldes que a gente tem lá em Los Angeles, que a gente tem nos estúdios lá de Los Angeles, que tem em Hollywood. Você chegaria com a ideia, com a proposta, apresentaria para os executivos, né, da Panfilmes, executivos que não existem, seria mais ou menos o Mazzaropi, e ali seria dado o aval ou não para fazer essa produção. Provavelmente seria uma produção anual, ou seja, de várias pessoas que iriam entrar com roteiros, apenas um ia acabar saindo por ano, porque pois o Mazzaropi já estava acostumado a fazer produções anuais, né? Todo ano haveria uma produção ali com selo Panfilmes. E eu acho que seria bem difícil haver mais de uma produção, dado o contexto geral do cinema naquela época. Vamos agora de 1983 a 1990, né? Eu vou ignorar nesse ponto o mercado de home video, pois o mercado de home video só começou a ficar popular no Brasil a partir de 1990, né, com o advento da popularização do VHS. Então vamos ignorar aqui o fato de já nos anos 80 a gente já tinha a cultura do VHS no exterior, já não era tão incorporado no Brasil, ao menos nesse momento, né? Mazzaropi, por não possuir herdeiros direto, possivelmente faleceria e a Panfilmes iria ter seus trabalhos continuados pelos diretores que ali produziam e contribuíam com seus filmes, né? Ou seja, a Panfilmes iria se tornar mais ou menos uma sociedade, caso Mazzaropi deixasse de conduzir os trabalhos ali e fosse entregue para esses diretores e produtores toda a parte geral da Panfilmes, de forma que o Mazzaropi sairia de cena e esses produtores acabariam entrando como os novos responsáveis pela Panfilmes. Ficaria bastante complicado a gente debater isso, pois a gente não tem uma certeza de como que seria os trabalhos da Panfilmes a partir do Maria Tomba Homem, o que seria ainda mais complicado de debater. Quem ficaria com essa parte do Mazzaropi na Panfilmes? Se a distribuidora acabasse a partir do final dos anos 90, mais ou menos, e a gente adiasse essa data de 1981, né? O que realmente aconteceria com a Panfilmes? É o que deixa ainda mais preocupado em teorizar o cenário do cinema nacional nesse período, se a gente tirasse o falecimento do Mazzaropi dessa linha do tempo, porque a gente já estava sendo metralhado com as produções estrangeiras aqui, produções estrangeiras dos Estados Unidos, né, que as distribuidoras de fora estavam começando a colocar
as fitas internacionais de forma mais presentes nas salas de exibição, condenando boa parte dos produtores brasileiros a colocar coisas específicas às suas produções para terem seus filmes exibidos. Então, especular esse período aqui é muito complicado. Teria que se ter muito cuidado em dizer com quem ficaria a presidência da Panfilmes com o falecimento do Mazzaropi, considerando que ele não tem um herdeiro direto, né? Agora, especulando a partir dos anos de 1991, vamos colocar ainda mais esse peso do mercado estrangeiro entrando no Brasil, com o fechamento da Embrafilmes e a incorporação do home video e do vídeo digital posteriormente. Então, a gente teria que pensar da seguinte forma: se a Panfilmes não se adaptasse ao home video, não se adaptasse ao vídeo digital, o que iria acontecer? A resposta é simples: ela iria acabar da mesma forma que acabou em 81, quando o Mazzaropi faleceu. Então, temos que ter bastante cautela em olhar esse contexto dessa época, pois a gente não tinha mais a Embrafilme, porque ela era um órgão do governo, mais ou menos como a Ancine é hoje, que fazia a distribuição e financiamento de produções no Brasil. Um exemplo dessas produções é o Pichote, a Lei do Mais Fraco, e ela englobava muitos cineastas que tinham trabalhos feitos com ela, né? E também ela tinha uma concorrência muito grande ali no mercado, pois ela já tinha salas de cinema garantidas para as produções ali, para exibição dessas produções, né? A gente pode acabar teorizando aqui que o Mazzaropi, ele já deveria ter uma noção do mercado de home video, pois o VHS ele existe já desde os anos 70, final dos anos 60, e só começou a ser distribuído como um produto para você poder assistir em casa, um produto que você compra já gravado com um filme e poder assistir em casa lá nos anos 80. Porque o VHS e Betamax ele era utilizado mais para gravações de emissoras, né? Para as emissoras guardarem suas programações em fitas. Então, a gente colocando o contexto do home video, do vídeo digital no final dos anos 90, início dos anos 2000, teria que haver uma adaptação, teria que haver uma melhoria em todas as partes da Panfilme como produtora e distribuidora, caso ela ainda existisse nessa época. De forma que ela teria que englobar essas novas mídias, né, utilizar essas novas mídias como uma forma de conseguir ainda mais, agariar mais fundos para novas produções e, de certa forma, ela portar essas produções para esse novo mercado, e posteriormente a gente teria uma produtora, uma distribuidora grande no Brasil, ao ponto de você ter uma segurança de poder escrever um filme, escrever uma produção e enviar para uma produtora que você vai ter a chance dela ver seu projeto, mesmo a gente não sabendo como ficaria a produtora com o falecimento do Mazzaropi. É muito difícil você debater isso, muito difícil você especular isso, pois a Panfilmes sem o Mazzaropi não seria nada, né? Ainda mais sem um herdeiro direto, alguém que estivesse com ele durante todos os anos 60, todos os anos 70, visse a forma que ele trabalhava e perpetuasse isso durante os anos seguintes e passasse isso para frente também, né? Então, a conclusão que a gente pode dar com isso daqui é que a Panfilmes iria acabar se consolidando como uma produtora e distribuidora a partir dos anos 80, ignorando completamente o falecimento do Mazzaropi, é claro, mas ainda assim ela teria muitos percalços, dependendo da sua administração a partir desse ponto, né? Com o advento do home video, o advento do cinema estrangeiro, o cinema norte-americano no Brasil, que ficou ainda mais presente a partir dos anos 90, então a gente tem que pensar um pouco sobre esse mercado, como o mercado brasileiro se portava a partir das salas de exibição, como o mercado internacional via as salas de exibições brasileiras, de forma que combater não seria o melhor caminho, mas sim você ter uma concorrência, essa concorrência você usar ela como um modelo e acaba tentando emplacar filmes que têm o mesmo padrão de qualidade, né? Isso utilizando as salas de exibição brasileiras, o povo brasileiro, o espectador brasileiro como seu principal alvo, seu principal público, né? Então, finalizando aqui, eu queria agradecer a presença de vocês que assistiram esse vídeo,
né? Eu pretendo fazer uma segunda parte um pouco mais bem trabalhada, relacionada ao cinema paulistano da Boca do Lixo, pois eu acredito que ali possa haver, né, que eu vou dar uma olhada em o que eu posso fazer, se o cinema de sexo explícito não fosse tão empregado ali nas produções, né, se os exibidores não importunassem os produtores a fazer filmes com cenas de sexo explícito, as pornochanchadas em si, os próprios filmes de sexo explícito no geral, como que seria esse cenário caso esse ponto específico não tivesse sido incorporado naqueles filmes, né? Então, agradecendo, muito obrigado a vocês que estiveram até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.